O Centro Histórico de João Pessoa guarda segredos que muitas vezes passam despercebidos por quem caminha apressado por suas ruas. Quem passa hoje entre o Palácio do Governo e a Faculdade de Direito da Paraíba, talvez não imagine que ali existiu um dos templos mais antigos e importantes da nossa capital. Estamos falando da saudosa Igreja de Nossa Senhora da Conceição, um edifício histórico imponente que foi testemunha ocular do desenvolvimento da cidade e que resistiu por mais de 2 séculos. Porém, encontrou o seu fim de forma trágica ao ser demolido por ordem do Estado no ano de 1929. Hoje vamos focar os nossos olhares na história dessa igreja vizinha ao palácio, que simplesmente desapareceu do mapa. Para entender o peso dessa perda irreparável e os motivos que levaram à sua destruição, precisamos voltar no tempo e resgatar a memória de quando essa história começou. Ao chegarem a essas terras, os portugueses vieram acompanhados pelos padres da Companhia de Jesus, os jesuítas. A primeira igreja construída, ainda em taipa, foi dedicada a Nossa Senhora das Neves, hoje a nossa basílica. A segunda foi justamente levantada pelos jesuítas, sob o orágo de São Gonçalo, padroeiro da ordem. Em 1595, os jesuítas foram expulsos da Paraíba por divergências com os franciscanos sobre a catequização dos povos indígenas. Ainda assim, a Casa de Apoio e a igreja foram mantidas. Anos mais tarde, durante a invasão holandesa, o explorador Elias Herckmans descreveu a cidade da seguinte forma: a sexta e última igreja, que assinala também o limite extremo da cidade, é uma igrejinha, ou, para melhor dizer, uma simples capela com a denominação de São Gonçalo. Após a expulsão dos holandeses, a igreja continuava firme, lado a lado com a Casa de Apoio. Em 1745, foi lançada a pedra inaugural do Seminário dos Jesuítas, e a partir daí, a Igreja de São Gonçalo passou a compor o conjunto arquitetônico da ordem. Eles se mantiveram ali até 1760, quando foram expulsos pelo Marquês de Pombal. A partir desse momento, a Igreja de São Gonçalo passou a ser desprezada, mesmo sendo vizinha da casa onde residiam os capitães mores, os governadores da época. Foi apenas no início do século XIX que suas portas foram reabertas, e em 1828 mudou-se o orágo da igreja, que passou a ser dedicada a Nossa Senhora da Conceição. Um momento marcante ocorreu na véspera de Natal de 1859, quando a província da Paraíba recebeu a visita do imperador Dom Pedro II. Hospedado no Palácio da Presidência, bem ao lado da igreja, foi ali que Sua Majestade assistiu à Missa do Galo, celebrada pelo capelão imperial, o cônego José de Melo. No dia seguinte, a comitiva imperial visitou os conventos de São Bento, São Francisco e do Carmo. Algumas décadas depois, a pequena igreja serviu até como matriz, enquanto a Catedral de Nossa Senhora das Neves passava por obras. No final do século XIX e início do século XX, o Liceu Paraibano funcionava no antigo seminário construído pelo padre Gabriel Malagrida. Os estudantes, que esperavam o início das aulas nas escadarias da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, eram conhecidos por suas traquinagens a ponto de virarem notícia. O jornal O Solícito, em 27 de julho de 1867, relatou: faz-se bastante a falta de respeito e a imoderação que apresentam os estudantes do liceu desta cidade, pateando e dirigindo impropérios a quaisquer pessoas estranhas a esta capital, que passam defronte desse estabelecimento científico ao tempo que funcionam as aulas. Mas as escadarias também foram palco de sangue. Em 1923, ocorreu o assassinato do estudante do liceu, Sadi Castor Correia Lima.
Ao sair do colégio para encontrar a namorada, Ágaba de Medeiros, Sadi tentou atravessar a chamada Linha da Decência, uma linha imaginária que separava os estudantes do liceu das alunas da escola normal, na praça em frente. Sadi foi morto com um tiro no peito pelo guarda Antônio Carlos de Menezes, o guarda 33. Dias depois, consumida pela dor, Ágaba tirou a própria vida, selando uma tragédia indescritível que abalou a cidade. O destino da igreja foi traçado a partir de 22 de setembro de 1928, quando João Pessoa Cavalcante de Albuquerque assumiu a presidência do estado. Uma de suas primeiras medidas foi iniciar o processo de posse do prédio da igreja. Ele propôs ao então bispo da Diocese da Paraíba, Dom Adalto, a destruição do templo e a construção de um novo em outro terreno. Para muitos historiadores, arquitetos e jornalistas, as justificativas para destruir um templo de mais de 200 anos foram simplórias e cruéis. Carmen Coelho de Miranda Freire resumiu o fato. A Igreja da Conceição foi demolida para alargamento do Palácio do Governo. O escritor Juarez da Gama Batista detalhou o plano. O presidente tinha mudado para ali a sede do executivo enquanto remodelava o antigo edifício onde funcionava. A igreja desaparecia, dando lugar a um jardim que servirá de área de respiração, deixando livres os oitões de palácio. O velho prédio do colégio, porém, seria mantido nas suas linhas coloniais, salvo a torre de beirais acachapados. A obra não passou sem infortúnios. Lamentando um acidente, o padre Francisco Lima relatou. Em lamentável desastre nas obras de remodelação do Palácio do Governo, empreendida pelo presidente João Pessoa, faleceu um dos trabalhadores, ficando feridos mais outros. Vários operários trabalhavam num dos salões do palácio, quando uma parte do teto desabou, soterrando sob fortes blocos de pedra um daqueles infelizes. Finalmente, em 1929, o prédio cheio de almas históricas veio abaixo por ordem do presidente João Pessoa. No dia 8 de dezembro daquele mesmo ano, lançou-se a pedra fundamental da nova igreja, na Rua São Miguel, com a presença de João Pessoa e de Dom Adalto. Avaliando essa perda irreparável, o professor José Flávio Silva, autor do livro Progresso e Destruição na Cidade da Paraíba, crava: Entendo que todas as justificativas, inclusive para arejar o palácio, não são suficientes para justificar o ato criminoso de acabar com a vida do prédio. O engenheiro arquiteto Clodoaldo Gouveia, encarregado da obra, foi o mesmo que destruiu as igrejas Mãe dos Homens e Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Como diz o ditado, não adianta chorar sobre o leite derramado. Resta-nos resgatar essa história para que ela viva na memória do povo paraibano, sabendo que este patrimônio tombou pela força do poder e não pela vontade popular. Mas a história muitas vezes guarda ironias amargas. Em 1997, os restos mortais de João Pessoa e de sua esposa retornaram à Paraíba, e no ano seguinte foi inaugurado o seu mausoléu. Onde ele foi construído? Exatamente no mesmo local onde ficava a igreja de Nossa Senhora da Conceição. Gênesis Duarte Ribeiro escreveu em sua dissertação de mestrado: Malgrada coincidência, foi lembrada pelos conselheiros que o vazio criado entre o Palácio da Redenção e a Faculdade de Direito, pretendido para o local do mausoléu, devia-se à mutilação da antiga igreja no ano de 1929. Coincidência ou não, soa como um eco irônico do passado. No mesmo chão onde um crime contra o patrimônio histórico foi cometido com a derrubada da igreja, hoje descansam os restos mortais do homem responsável por sua demolição.